Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma ação que pode ser muito significativa no futuro, hein? A ação lá do Missouri, do estado do Missouri, nos Estados Unidos, contra o Partido Comunista Chinês. Por quê? Essa ação responsabiliza o Partido Comunista Chinês por ocultar informações no início da Covid. Ou seja, né, a culpa da liberação da Covid é do Partido Comunista Chinês, a gente já está com isso estabelecido. O Trump já colocou lá no site dizendo que é o Partido Comunista Chinês mesmo que foi o culpado pela liberação do vírus. Mas o que eles acusam aqui não é que o Partido Comunista Chinês tenha liberado o vírus de propósito. O que eles dizem é que o Partido Comunista Chinês sabia que o vírus tinha sido liberado, não falou para ninguém do problema do vírus e nesse meio tempo começou a comprar um monte de máscara, um monte de equipamento, um monte de ventilador, um monte de coisas, de equipamentos médicos, de forma que desabasteceu o resto do mundo inteiro para tentar salvar a China, enquanto só eles sabiam da gravidade da coisa. Quando finalmente a doença se espalhou pelo mundo todo, o pessoal resolveu comprar luva, comprar máscara, comprar não sei o que lá, e estava em falta no mundo todo, muito tinha sido comprado pela própria China. Vamos entender esse caso aqui, e isso teria gerado um prejuízo de 24 bilhões de dólares para o estado do Missouri, que eles estão querendo receber isso de volta da China. Será que o Brasil poderia fazer isso também? Essa notícia foi sugerida por Caralisson, eu sinto a falta do meu macho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a novidade é essa, né? A gente já fez um vídeo aqui explicando que o Trump fez a página lá falando aquilo que a gente já sabia, né? Que o vazamento foi do laboratório, é óbvio que foi do laboratório. Não tem nenhuma evidência contrária a isso, né? Em todos os outros casos em que houve vazamento de vírus da SARS, rapidamente o pessoal identificou qual era o animal que foi o intermediário entre o morcego e o humano, né? No caso do SARS de 2002, foi o gato almiscarado, uma espécie de raposa, e em 2009, que foi o MERS no Oriente Médio, foi o camelo, e na China o pessoal falou que seria o pangolim, que seria isso, que seria aquilo, mas no final das contas não conseguiram provar nenhum animal, o que é extremamente raro. Seria muito fácil provar a existência desse animal se fosse uma contaminação natural, né? Lembrando qual que é o problema do vírus da SARS, né, o vírus da Covid? É um vírus que nos morcegos ele é endêmico. Os morcegos têm um monte de vírus de tudo quanto é tipo, né? Como o morcego se alimenta de sangue, são morcegos que vivem de sangue, né? Eles têm justamente um sistema imunológico que é capaz de manter eles protegidos desses vírus. Então os vírus ficam dentro do morcego sem afetar o morcego. E o que acontece? É muito raro um morcego picar um ser humano, mas é mais comum o morcego picar um animal qualquer e esse animal, pela proximidade com seres humanos, transmitir o vírus para os seres humanos e aí começar essas pandemias, né? Ou seja, o repositório do vírus é o morcego que tem um monte de vírus ali dentro, mas tem um outro animal intermediário tipicamente nesses casos, né? Enfim, no caso da Covid-19 nunca se identificou isso, o que é mais uma evidência de que, como a gente falou, veio do laboratório de Wuhan. Está mais do que claro isso, que veio do laboratório de Wuhan. Só que, aí o que aconteceu, né? O estado do Missouri, ele entrou com uma ação contra o PCC, obrigando a pagar 24 bilhões por causa de perdas de EPI, equipamento de proteção individual, que são, de novo, luvas, máscaras, óculos, equipamentos de proteção individual, o que aconteceu, né? Aqui, ó, a decisão do juiz, o juiz deu razão ao estado do Missouri, determinou que o Partido Comunista Chinês pague 24 bilhões de dólares em danos devido ao acúmulo de suprimentos médicos durante a pandemia, né? Aqui, ó, a sentença concluiu que o Partido Comunista Chinês era responsável por esses danos, mas muito embora ele não tenha sido considerado responsável pela liberação do vírus. Como eu falei para vocês, eu também acho que o mais provável é que tenha sido uma liberação acidental, né? Eu não consigo acreditar que o governo chinês faria uma liberação proposital desse vírus, por mais que tivesse muita gente querendo derrubar o Trump, querendo derrubar outros presidentes de direita da época, o próprio Bolsonaro. Mas o que acontece é que você liberar um vírus desse, as consequências são imprevisíveis, né? Foi muito ruim para a China a pandemia de Covid-19, mas poderia ser muito pior no final das contas, poderia ser uma tragédia ainda pior. Então, assim, é uma coisa arriscada demais para você fazer. Não acredito que tenham feito de propósito. Agora,
uma liberação acidental é perfeitamente possível, né? Aqui, ó, o Estado do Missouri entrou com um processo contra a China, sua liderança comunista, vários departamentos e instituições subordinadas, inclusive o Instituto de Virologia de Wuhan, onde alguns líderes da inteligência acreditam que o vírus tenha se originado, né? Mas o detalhe é o seguinte, a decisão do juiz distrital Stephen Limbaugh foi a revelia. Está falando aqui por omissão, mas a tradução correta para o português seria julgamento à revelia, porque funcionários do Partido Comunista Chinês que foram citados, foram chamados para comparecer e não apareceram para defender sua versão do caso. Isso é muito comum em casos estrangeiros, porque como é que o estado do Missouri vai cobrar esse dinheiro? Mas eu vou explicar para vocês que tem como eles cobrarem esse dinheiro sim. A sentença teve cuidado especial de ressaltar o papel do Partido Comunista Chinês em ofuscar informações sobre o vírus. Ou seja, o que eles estão acusando o Partido Comunista Chinês não é de ter soltado o vírus. É que quando o vírus começou a vazar, né, lembra, o primeiro caso documentado da Covid-19 aconteceu no 30 de novembro de 2019. Ou seja, no finalzinho do ano, quase em dezembro já. Mas constam as informações que a gente tem hoje que já em outubro, no início de outubro, o Partido Comunista Chinês já sabia da gravidade da coisa, já estava circulando vírus lá em Wuhan, o pessoal já sabia que era uma coisa muito séria em outubro de 2019. Então o Partido Comunista Chinês proibiu divulgação de informações, calou todo mundo que falava sobre isso. Para quê? Exatamente nesse momento, entre outubro de 2019 até janeiro de 2020, o governo chinês começou a comprar um monte de EPI, comprar luva, comprar máscara, em tudo quanto é lugar. Não só na China, nos outros lugares do mundo todo. Por quê? Para acumular esse negócio, porque sabia que seria uma pandemia, sabia que seria um caos, né? E com isso, como ele comprou todo esse estoque, quando chegou janeiro, que as pessoas se deram conta, os estados, né, lá dos Estados Unidos, os outros países todos do mundo se deram conta que iam ter que fazer esse tipo de coisa, eu lembro, eu fiz um vídeo, eu acho que até onde eu sei, o meu vídeo foi o primeiro vídeo sobre o vírus aqui no Brasil, foi, se não me engano, no dia 13 de janeiro, eu falando sobre o primeiro caso que teve no Japão do Covid-19, foi o primeiro caso confirmado no Japão do vírus, né? Então, assim, depois que saiu da China, aí, meu amigo, não tinha mais como parar. Todo mundo sabia que seria uma pandemia global. E aí os estados começaram a comprar também máscara, comprar luva, comprar essas coisas. Só que o que aconteceu? Como a China tinha comprado tudo antes, o preço subiu pra caramba, ficou caro pra caramba. Máscara chegou a valer uma fortuna a máscara, né? Lembra que teve um monte de confusão aqui no Brasil, né? O pessoal querendo comprar máscara, não tinha máscara. Num primeiro momento, o governo brasileiro até falou que não era necessário máscara. Por quê? Porque eles queriam comprar máscara. Depois que eles já tinham comprado as máscaras, não, agora vocês têm que comprar máscara também. Aí os otários tiveram que pagar caro de novo também, porque aí a máscara já estava cara pra caramba, né? Enfim, aqui ó. O caso concluiu que a China se envolveu em uma campanha para suprimir informações sobre a existência, o escopo e a transmissibilidade entre humanos da Covid-19, de acordo com a sentença. O padrão de ações da China sugere fortemente que ela tinha conhecimento da existência e da transmissão de pessoa para pessoa do vírus Covid-19 já em setembro. Olha só, tá falando, eu falei outubro, em setembro já tinha informação. E se envolveu em uma campanha deliberada para suprimir informações sobre a pandemia de Covid-19. Para vocês terem uma ideia, a OMS, no final de janeiro, dizia que não se sabia ainda se transmitia de humano para humano. Olha que absurdo, eles já sabiam em setembro isso. A OMS, amiga do Xi Jinping, vocês sabem, a OMS estava no bolso do Xi Jinping, escondeu assim, não, a gente não sabe ainda se transmite de humano para humano, não sei, lógico que transmitia para humano, eles já sabiam disso há muito tempo, né? A fim de apoiar sua campanha para acumular EPIs do Missouri e de um mundo desavisado. Muitos dos EPIs que foram comprados foram de empresas do Missouri, do próprio Estado americano. Quando o Estado americano resolveu comprar das próprias empresas que fabricavam, já estava tudo vendido para a China, esses equipamentos de proteção individual, né? Aqui, ó. O Epoch Times relatou no início de 2020 que as autoridades do PCC sabiam do surto em 2019, mas haviam implantado um vasto aparato de censura para suprimir a disseminação de informações relacionadas ao vírus. Enfim, teve um monte de provas disso daqui, ou seja, é muito significativo isso, porque, como eu disse, finalmente a gente tem a figura de um culpado. O governo chinês foi o culpado pela pandemia. Até aqui o pessoal está dizendo, não, que a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Trump. Não é, pô. A pandemia mata a gente mesmo, não tem o que fazer.
o culpado nessa história foi o governo chinês. O governo chinês sim tem todas as características de culpa, porque ele está na origem desse vírus. No mínimo, você pode dizer até que a liberação do vírus foi um acidente, mas no mínimo ele tinha o dever da informação, de avisar para todo mundo, olha, vazou, deu ruim, foi um acidente, é um vírus sério, é um vírus que foi feito de propósito, né? Teve engenharia genética para se tornar mais contagioso entre humanos. Então a expectativa é que vai haver sim uma grande pandemia, ou seja, já se sabia de tudo isso lá atrás. Então, realmente não tem como excluir a responsabilidade do PCC. Né? Agora tem duas outras notícias nessa história, uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia boa é que sim tem como o estado do Missouri garantir esse pagamento. Por mais que o Partido Comunista Chinês não esteja nos Estados Unidos, como é que você vai tirar o dinheiro deles, né? Vocês sabem que empresas ligadas ao governo chinês têm comprado muitas terras nos Estados Unidos, né? É uma ação que eles têm feito já há algum tempo. E o pessoal lá já está mapeando essas terras exatamente para tomar essas terras de chineses, seja do Partido Comunista Chinês, seja de empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês, terras compradas no Missouri. O Missouri é um dos grandes estados americanos que, todos os estados americanos, a China comprou terras, né? Então, muitas são ali no Missouri. Então, a ideia do estado do Missouri é conseguir tirar essas terras do Partido Comunista Chinês. Tem um outro lado que não é tão bom, que é o fato de que ainda cabe recurso. Então, essa decisão é uma decisão que já aconteceu, o juiz já decidiu isso, que a China tem que pagar, mas é lógico, né, cabe recurso ainda. Os chineses podem, em tese, recorrer. Veja, se os chineses quiserem recorrer, eles vão ter que abandonar a revelia, tá? Porque revelia é justamente quando alguém te processa e você não está nem aí, você deixa para lá. Em alguns tipos de processo, isso é uma estratégia adequada para a defesa, tá? Você simplesmente deixa rolar o processo, não tem como eles fazerem nada. Mas nem todos os processos é assim. A maior parte dos processos deve-se evitar a revelia, tá, gente? Revelia geralmente é ruim para a pessoa, para quem está se defendendo. Mas, nesse caso aqui, a revelia é feita justamente porque a China tem essa ideia de que não vão conseguir me cobrar mesmo, vão gerar a conta lá, você deve não sei quantos bilhões, tá, beleza, anota aí, deixa aí anotado, né? Não vou pagar mesmo, fica por isso mesmo, né? Só que, como eu disse para vocês, o Missouri tem esse plano de tomar as terras chinesas, né? E pode ser que, nesse caso, a China resolva entrar com recurso, abandone a revelia, constitua advogados para se defender. Então são duas notícias boas aqui. Uma é essa questão justamente de você ter finalmente um culpado apontado firme na questão da pandemia, e a outra coisa é justamente essa decisão que pode servir de base para outras decisões aqui no Brasil. Aqui no Brasil também a gente teve um monte de casos de dinheiro jogado fora por conta de medidas da pandemia, medidas que muitas vezes foram inúteis, a verdade é essa, né? Mas de qualquer forma, o Brasil perdeu muito dinheiro com isso. Então o pessoal pode pendurar essa conta na China, pode cobrar essa conta da China. Vai funcionar aqui no Brasil? Não sei se a justiça brasileira teria esse mesmo entendimento. Mas se esse caso vingar lá nos Estados Unidos, se essa coisa for adiante, isso pode estabelecer sim um precedente e o pessoal cobrar esse dinheiro da China. Quem sabe isso não tem um efeito positivo da China tomar mais cuidado com esse tipo de experimento, né? A China e outros laboratórios similares. Tem que tomar cuidado porque você pode falir o seu país inteiro com uma brincadeira dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.